Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o ano de 2022. Como é que vai ser? Quais são as previsões? Quais são as energias dominantes nesse ano? Então vamos lá. Meu nome é Renata Neme, eu sou astróloga védica e eu ajudo as pessoas a atingirem o equilíbrio através do aprendizado da astrologia védica. Então vamos lá. Quando a gente fala em previsões astrológicas, as pessoas ficam um pouco céticas. E com toda razão, né? Afinal de contas, não existe uma previsão generalizada. As previsões, elas normalmente são bastante individualizadas. Então, cada indivíduo, ele possui o seu caminho, o seu propósito, possui aquela configuração no céu, no momento do seu nascimento, que é só daquela pessoa, que é o chamado mapa astrológico. Mas a gente não pode esquecer que todos nós compartilhamos o tempo, o ambiente, seja a cidade, o país, o estado, o planeta. Então, nós temos o que pode ser chamado de karma coletivo. Então, algumas experiências serão compartilhadas. E são essas experiências que a gente gosta de trazer como uma espécie de bússola que vai nos guiando ao longo do ano. Mas volto a dizer, é interessante que cada pessoa entenda um pouquinho o seu próprio mapa para também buscar o tipo de energia que vai acontecer, que vai influenciar aquele momento específico. Então, dito isso, vamos então começar a falar dessas energias em geral. A gente, no ano de 2021, a gente teve Saturno muito forte no próprio signo de Capricórnio. Saturno fica num signo a cada 2 anos e meio, aí depois ele muda para o signo seguinte. Nós tivemos Saturno em Capricórnio no ano de 2020, no ano de 2021 e agora no ano de 2022 ele fica uma parte em Capricórnio e a outra parte em Aquário, parte do tempo, né, que eu digo. Saturno rege Capricórnio, rege Aquário, ou seja, ele continua muito forte, né? São, na verdade, 5 anos em que Saturno estará forte no próprio signo. Saturno em Capricórnio, ele trouxe muito dessa energia ligada à pandemia. Não foi ele que desencadeou, mas ele acabou sendo meio que o responsável por pegar essa experiência e nos fazer passar por ela, passar pelo sofrimento, passar pela restrição, porque essa é a energia de Saturno. É a energia da restrição, a energia da perda, a energia do aprendizado árduo e também do resgate do karma negativo. Todos nós temos isso, né? Não tem jeito. Então, Saturno, e me permitam de vez em quando olhar aqui para baixo, eu estou olhando para a tela do meu computador, que é a minha colinha sobre as datas, tá? Então, Saturno, nesse ano de 2022, ele já vai estar no finalzinho de Capricórnio, entre 21 graus e 30 graus de Capricórnio, finalzinho. Então, para quem tem planetas ali, tá? Ascendente, ou Sol, ou Lua, ou outros planetas ali, ainda teremos alguns desafios, né? Entre 21 e 30 graus. Os desafios maiores, porque os desafios já existem, né? Agora, quem tem planetas ou ascendente em graus inferiores, antes de 21 graus, pode comemorar, né? Porque, na final de contas, esses desafios já foram ultrapassados. Os desafios pessoais, os desafios individuais. Então, Saturno ele vai ficar ali entre 21 e 30 graus, nesses últimos 10 graus, tá? Então, ele vai, em 28 de abril,
Saturno, ele sai de Capricórnio e vai para Aquário. Isso dá uma aliviada naquelas pessoas que têm planetas em Capricórnio, que têm ascendente em Capricórnio, porque a coisa tem sido bastante pesada. O capricorniano está acostumado ao peso, né? Ele está acostumado ao trabalho árduo, às dificuldades, às restrições, mas puxa vida, merece um pouquinho de alívio também, né? Todos nós merecemos. Então, ele vai para Aquário em 28 de abril. E aí vai continuando. Até que, em 4 de junho, Saturno ele vai retrogradar, ele vai andar para trás. Ele vai andar tanto para trás que no dia 12 de julho ele vai voltar a Capricórnio, tá? Então, os capricornianos eles vão ter um certo alívio de 28 de abril até 12 de julho. Depois, Saturno volta a Capricórnio e ali ele vai permanecer até o final do ano, tá? Isso aí ainda traz algum tipo de impacto para os capricornianos, para aquelas pessoas que possuem Sol, pessoas que possuem Lua especialmente, porque estão passando por aquela dificuldade, aquele trânsito negativo que é chamado de Sadesat, né? Que é um período desafiador que todos nós atravessamos na vida, que é quando Saturno passa próximo à nossa Lua, quando ele está no signo anterior ao da Lua, quando ele está no signo da Lua, quando ele está no signo posterior ao da Lua. Então, é um momento muito desafiador, em que as nossas crenças, elas são chacoalhadas, a nossa zona de conforto, ela é chacoalhada para, então, a gente se deparar com alguns aprendizados árduos, algumas questões muito difíceis. Mas depois que passa esse período, a gente pode dizer que a gente aprendeu bastante, amadureceu bastante e está pronto para prosseguir a nossa jornada, né? Bom, e aí, o que esse Saturno ainda que forte, ele nos diz que infelizmente não estaremos livres da pandemia. Com esse trânsitozinho por Aquário, esse retorno e tal, teremos um certo alívio momentâneo, mas precisamos ainda ter cautela, precisamos ainda ter restrições, infelizmente, tá? Agora vamos falar de Júpiter, que é o nosso guru, o nosso planeta mais abençoado, mais maravilhoso. E o guru, ele está hoje em Aquário, tá? Ele esteve em Capricórnio ano passado, no signo de debilidade, entrou em Aquário, está em Aquário e ele vai também mudar de signo em abril. Então, a gente já pode adiantar que abril vai ser um mês de muitas transições, de muitas mudanças. Não são apenas essas duas mudanças, nós teremos outra mudança muito relevante no céu que vai impactar muito a nossa vida. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Então vamos falar agora de Júpiter. Ele vai para Peixes no dia 13 de abril. E aí, nesse dia 13 de abril, nós teremos então essa grande bênção. Júpiter rege Peixes. Então, quando ele está no signo que ele rege, ele fica em casa, ele fica super à vontade, com energia de mais abundância. E a gente sempre lembra que Júpiter é um planeta muito espiritual, mas ele também traz muitas bênçãos materiais, porque o material acaba sendo um pressuposto para a gente conseguir as bênçãos espirituais também. Então, Júpiter, ele em Peixes, ele vai conceder uma energia maravilhosa espiritual. Claro, ele vai beneficiar muito o signo de Peixes, muito o signo de Sagitário, porque ele rege Sagitário, e imagina, o regente dele está muito bem, está feliz, então ele também está feliz, né? Ele vai também trazer benefícios a Virgem e a Gêmeos. Então, esses signos, eles vão estar assim com uma energia muito positiva. Eles vão estar muito bem energizados em razão desse novo trânsito de Júpiter, tá? Que só vai acabar agora no ano que vem.
Outros planetas que mudam de signo também em abril são Rahu e Ketu, os nodos lunares, os chamados cabeça e cauda da serpente ou cabeça e cauda do dragão, enfim. Rahu e Ketu, eles rigorosamente nem planetas são, né? Eles são posições de sombra, são planetas fictícios, eles são posições calculadas, que são os causadores dos eclipses solares e lunares. Mas Rahu e Ketu, na astrologia védica, eles possuem uma importância fenomenal. Eles falam muito sobre alguns nós kármicos que nós possuímos. Eles falam muito de alguns padrões emocionais, padrões psicológicos, de repetição de comportamento, muitos dos quais a gente nem enxerga, né? Acabam sendo eclipses pessoais. Então, existem algumas situações ainda muito obscuras na nossa mente, no nosso espírito, que nos impedem de enxergar a verdade como ela é. Mas tudo isso deve ser trabalhado. Enfim, Rahu e Ketu hoje, eles estão numa posição que é considerada a posição de exaltação. Rahu está em Touro, Ketu está em Escorpião, eles ficam muito bem nesses dois signos, né? Rahu, ele é um aspecto mais mundano, mais material, e ele está em Touro, que é um signo que confere essa prosperidade material, essas bênçãos mundanas. Por outro lado, Ketu é muitíssimo espiritual, desapegado, que é a energia também trazida por Escorpião. Aquela energia de transformação, aquela energia de desapego, tudo isso. Então, hoje, os dois nodos lunares estão muito bem. Mas em abril, no dia 12 de abril, eles mudam de signos. Então, Rahu, ambos andam sempre para trás, tá? Eles têm sempre o movimento retrógrado, que é o movimento natural deles. Rahu vai para Áries e Ketu vai para Libra. Isso pode trazer desafios a esses dois signos. Então, se você tem planetas nesses signos, um ascendente nesses signos, você deve ficar alerta, porque existe aí uma tendência a transformações, a impactos, não necessariamente negativos, tá? Mas algumas transformações necessárias na sua vida. Isso quer dizer também que os eclipses, eles param de acontecer nos signos de Escorpião e de Touro e vão então acontecer justamente nesse eixo de Áries e de Libra, tá? Então, quem tem planetas em Escorpião, quem tem planetas em Touro, pode respirar aliviado, porque a gente sempre se preocupa quando tem um eclipse em cima do nosso Sol, da nossa Lua ou de outros planetas, né? Agora é a vez de Libra e de Áries. E aí vamos então falar dos eclipses, já que a gente está falando neles, né? A gente vai ter então, no dia 30 de abril, já começamos abril com eclipse, tá? Um eclipse solar parcial no dia 30 de abril. Depois, nós vamos ter um eclipse lunar no dia 15 de maio. Depois, mais lá para o final do ano, no dia 25 de outubro, a gente vai ter um eclipse solar também parcial. E depois, no dia 8 de novembro, um eclipse lunar. Normalmente, a gente tem um eclipse solar e um eclipse lunar, logo 15 dias depois, ou então o contrário, um eclipse lunar e um eclipse solar. O fato de a gente ter, nesse ano, eclipses solares antecedendo os lunares é positivo, é considerado positivo, tá? Melhor do que o contrário. Sabe por quê? Os eclipses lunares, eles trazem uma inquietação emocional. A nossa mente fica muito conturbada, muito turbulenta, sabe? Os comportamentos das pessoas ficam meio fora do eixo, se é que a gente pode dizer que alguém está no eixo nesse momento. Mas fora um pouquinho desse eixo. Agora, quando a gente tem o solar antes, a gente, mal ou bem, a gente
mantém uma certa estabilidade e aí vem o eclipse lunar. Porque imagina, o eclipse lunar já traz a turbulência e é seguida de uma solar que traz também turbulência, a gente vive numa turbulência. Assim não. O solar, ele traz algumas modificações externas e o lunar traz essas modificações internas e aí dá tempo da gente respirar até a segunda leva de eclipses que vai acontecer mais, né, no segundo semestre, lá para outubro e novembro. Então, assim, essas mudanças são as mais impactantes, são as mais duradouras, né? Esses planetas, eles impactam também a astrologia num conteúdo, num conceito mais generalizado, tá? Mais mundial, mais global. Mas aí a gente tem também os outros planetas que têm um trânsito mais rápido e que, claro, que causam também algumas confusões, né? Eu vou começar por Vênus, porque Vênus ela já começou o ano retrógrada, né? Ela em dezembro já estava retrógrada, em dezembro do ano passado, agora ela continua retrógrada, agora já em Sagitário, ano passado ela começou o movimento de retrogradação em Capricórnio, mas ela voltou tanto para trás que ela então entrou novamente em Sagitário. Então ela está retrógrada em Sagitário nesse momento e ela só vai voltar ao movimento direto no final de janeiro. E aí, o que isso acarreta? Acarreta algumas questões relacionadas a relacionamentos, né? Vênus tem essa significação de relacionamentos, especialmente afetivos, não apenas, também tem os sociais, mas tem os afetivos. Então, assim, aquele comportamento natural que Vênus concede, que é de harmonia, que é de diálogo e tal, pode ser retirado, as coisas podem ser um pouquinho conflituosas. E um outro aspecto de Vênus tem relação com a prosperidade, né? A prosperidade material. E então não convém que a gente faça determinados movimentos agora nesse período, né? Ou de investimentos ou de gastos, alguns movimentos mais radicais, que eu quero dizer, né? Algumas mudanças radicais nas finanças. Não, dá um tempinho, quando Vênus começar a andar para frente, aí a gente pode rever algumas questões ligadas a esses assuntos, tanto de relacionamento quanto de finanças. Mas assim, as coisas não estão tão fáceis para Vênus. Por quê? Ela volta a andar para frente, como eu disse, né, no dia 29, se não estou enganada. E aí, ela no início de fevereiro, ela já encontra com Marte. E Vênus e Marte juntos não ficam tão bem. Sabe por quê? Vênus é um planeta que tem muita relação com o elemento água, tá? Enquanto Marte tem relação com o elemento fogo. Então, quando você coloca esses dois elementos juntos, existe um conflito, existe uma instabilidade, uma turbulência, sabe? Você coloca a água no fogo, ela começa a ferver, ela começa a se movimentar. Assim é a conjunção Vênus e Marte. Num primeiro momento, isso dá muita paixão, muito fogo, aquele fogo da paixão, de desejo por novidades, especialmente nos relacionamentos. Mas um relacionamento duradouro, um amor, eles são normalmente pacíficos. Eles têm uma energia muito mais de estabilidade do que esse movimento de paixão. Então, Marte e Vênus, quando estão juntos, causam turbulências nos relacionamentos, na medida em que esse excesso de paixão, esse excesso de fogo pode causar uma exaustão, pode causar um exaurimento. Então existem muitas crises, existe muito ciúme, sabe? Existe muita posse, tudo aquilo que é over, sabe? E aí isso pode trazer também violência doméstica, pode trazer crimes passionais. Então, se isso já é uma tendência muito presente nos nossos dias, imagina com uma conjunção Vênus e Marte. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, até mesmo, né, na nossa própria vida, respirar
e ter muito em mente as nossas emoções, a causa dessas turbulências internas, para a gente manter o nosso equilíbrio. Essa conjunção, ela vai ser longa, ela vai até 31 de março. Então a gente tem esse início do ano bem complicado para Vênus, mas vamos lá, devagar e sempre a gente consegue atingir essa serenidade que a gente busca, né? Agora falando um pouco de Mercúrio. Mercúrio é aquele planeta rapidinho, que ele fica às vezes em mais de um signo num mês só. Já aconteceu de ele começar o mês num signo, pular para um outro e já terminar o mês num terceiro. Então, Mercúrio é aquele planeta bem rápido, a órbita dele é muito rápida, ele está mais próximo do Sol, então ele é muito, muito, muito rápido. Então, o movimento de Mercúrio, ele nem é tão relevante, não é tão impactante nas nossas vidas. Mas é claro que ele pode trazer problemas, ele traz problemas como traz soluções, traz uma energia positiva quando ele está transitando, por exemplo, em Vênus, quando ele está transitando, por exemplo, em Gêmeos, em Virgem, né, o signo de exaltação dele, domicílio também. Mas, por exemplo, quando ele está retrógrado, a gente sabe que precisa tomar certos cuidados. Então vamos lá para os períodos de retrogradação de Mercúrio, que são os períodos em que a gente deve ter um pouquinho mais de atenção. Uma curiosidade, nesse ano ele vai retrogradar apenas em signos de terra, tá? Então, o primeiro período de movimento retrógrado de Mercúrio vai ser de 14 de janeiro a 3 de fevereiro, em Capricórnio. Depois, ele vai retrogradar de 10 de maio a 3 de junho, em Touro. E, finalmente, de 9 de setembro a 2 de outubro, em Virgem. Então, vamos ficar bem atentos. É legal a gente já anotar essas datas. Eu vou colocar também aqui no próprio vídeo, no próprio letreirinho do vídeo, para vocês terem essas datas bem anotadas. Anota no calendário, para não agendar nada, para não agendar viagens, não agendar festas, não agendar contratos. É o ideal, tá? Não agendar nenhum compromisso importante, uma reunião importante, uma consulta importante. O ideal é esperar. É um período tão curtinho, né? Se der para esperar, melhor. E aí, então, ou a gente deixa para antes, ou a gente deixa para depois, sempre tendo a cautela de organizar bem os documentos, os papéis, porque a gente tende a perder. Na época de Mercúrio retrógrado, a gente perde os troços. Aquilo que a gente mais precisa, a gente perde. É complicado, sabe? Então, o ideal é a gente organizar em pastinhas ou envelopes, ou então digitalizar e colocar tudo no computador. Cuidado com as tecnologias também, né? Então, faz sempre um backup dos seus arquivos, ou então coloca na nuvem para não perder nada, porque isso também é uma tendência muito grande desses movimentos aí de Mercúrio. Vamos falar agora também de Marte. Marte, ele vai passar por bons bocados nesse ano, ele vai passar por alguns trânsitos bem desafiadores para ele. E aí, é claro que quem tem planetas em Áries e em Escorpião, que são os signos regidos por Marte, tem que tomar um cuidado redobrado. Mas é claro que esse planeta, que é um planeta complexo, que traz uma energia de conflito, energia de briga, energia de guerra, ele vai interferir nas nossas vidas, obviamente, né? Para as pessoas que são mais suscetíveis a essas energias, pior. Para quem já consegue uma estabilidade, já tem mais uma consciência da sua própria agressividade e das fontes de conflitos, melhor ainda. Então é legal a gente ter muito isso em mente. Então vamos lá, as posições de Marte. Então eu já falei que Marte vai estar em conjunção com Vênus até o final de março. Então, essa conjunção, ela não é muito positiva para Vênus, mas ela também não é muito positiva para Marte. Sabe por quê? Marte, ele quer ação, ele tem aquele impulso de movimento para frente, ele quer o conflito, e Vênus é pacífica. Então, assim, ele fica meio amarrado, sabe? Ele se sente meio amarrado por Vênus.
Eu vivo um pouquinho isso em casa, sabe? O meu companheiro, ele é totalmente marciano e eu sou uma pessoa totalmente venusiana. E às vezes ele me fala, ele brinca, né, por aí, que ele fala que eu prendo muito ele. E que às vezes ele fica doido para eu soltar a coleira do pitbull. É mais ou menos isso. A Vênus é a coleira e o Marte é o pitbull. Então é mais ou menos isso que acontece. Mas então assim, nem por um lado nem pro outro. Vamos manter o pitbull ali quietinho, ele não precisa também sair mordendo todo mundo, latindo para todo mundo. Vamos manter o pitbull quietinho, mas sem precisar de uma coleira muito apertada, porque senão as energias ficam muito conflituosas. E aí depois dessa conjunção com Vênus, Marte, tadinho, não vai ter muito descanso, porque ele vai emendar logo com a conjunção com Saturno. E Saturno, se a conjunção com Vênus não estava lá muito legal, com Saturno é muito pior, porque Saturno é o arqui-inimigo de Marte. Então, essa conjunção é ruim para os dois, é ruim para Marte, é ruim para Saturno, tá? O bom é que esse conflito, ele promove normalmente mudanças, ele promove ação, ele promove algumas transformações necessárias, mas não é um movimento muito agradável. Então, eles vão estar juntos e principalmente até o dia 7 de abril vai haver essa turbulência, vai haver essa confusão até que ambos estão em guerra. A guerra entre os planetas acontece quando eles estão muito, muito, muito próximos, assim, coisa de 1 grauzinho, muito, muito, muito próximos, tá? Aí tá, então até 7 de abril mais ou menos, existe todo esse conflito para Marte, ele dá uma respirada, ele fica mais tranquilo, até que então, lá para junho, vou falar para vocês a data, 27 de junho, ele começa a conjunção com Uraho. Uraho, ele tem uma energia muito parecida com a de Saturno. Saturno, então vamos lá, vamos falar um pouquinho da energia de Saturno. Saturno é um planeta frio, é um planeta lento, é um planeta democrático, tá? É um planeta que traz restrições. Rahu, ele não tem um corpo, ele não é um corpo celeste, mas ele traz essa energia também de democracia, ele traz essa energia de frieza, de racionalidade. E Marte não tem nada de racional, Marte é impulsivo. Então, esses dois planetinhas, né, Rahu como um planeta sombra e Marte como um planeta mesmo, um corpo celeste concreto, eles não ficam muito bem juntos, eles têm algum conflito. Então, essa conjunção, ela vai durar de 27 de junho a 18 de agosto. Então, convém também tentar dar uma apaziguada nesse Marte, para ele não ficar muito frustrado, para ele não ficar querendo brigar demais, sabe? Porque é melhor a gente acalmar um pouquinho. Aí, mais um tempinho em que Marte vai ficar, né, em paz, vai dar uma respirada, até que em 30 de outubro ele vai retrogradar. E esse movimento retrógrado de Marte é bem complexo. É bem frustrante, aumenta muito mais essa energia de conflito, de turbulência, de irritabilidade, de agressividade. Então, convém, de novo, a gente ficar bem atento. Vai começar esse movimento no dia 30 de outubro e vai até o final desse ano, ainda vai varar o ano que vem, mas esse ano está só começando, então uma coisa de cada vez. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado com esses conflitos, com essa turbulência, com essa agressividade, com essa impulsividade. Até lá, a gente já pode fazer vários trabalhos para buscar o equilíbrio, para buscar a serenidade, o autoconhecimento. Quando eu falo em autoconhecimento, eu bato muito nessa tecla, por quê? Se a gente souber os nossos gatilhos, se a gente souber aquilo que atiça a nossa impaciência, a nossa agressividade, a gente já se antecede, já se antecipa. Então a gente já sabe que a gente vai, por exemplo, a uma reunião de família e vai estar aquela pessoa que me irrita. Então, ou eu vou fazendo a minha cabeça, ou se eu puder não ir à reunião de família, ou então se eu puder sair um pouco mais cedo, ou se eu puder tomar um chazinho antes para se acalmar, melhor.
né? Isso é só um exemplo, mas a gente precisa se conhecer. E aí, se conhecendo e conhecendo esses gatilhos, melhor, porque aí a gente alcança esse equilíbrio. Agora vamos falar um pouquinho de cada um dos signos. Quando eu falo desses signos, né, convém que a gente observe principalmente o ascendente e a lua. Porque o ascendente, ele diz respeito ao nosso eu como um todo. E a lua, ela diz muito respeito à nossa mente. Então, quando a nossa mente está turbulenta, a gente começa a ver a vida com outros olhos. Agora, quando a gente está falando de um signo solar, o signo solar, na astrologia védica, ele nem é tão importante, tá? Mas, claro que é importante também, mas aqui eu vou trabalhar muito mais com ascendente com lua. Mas vocês podem também, claro, considerar tanto o signo solar quanto os outros planetas que estão naquela posição que eu vou falar. Então tá. Vamos falar um pouquinho do signo de Áries, né? É o primeiro signo. E o signo de Áries, ele hoje está bem, né? O regente dele, que é Marte, está em Escorpião, que é o signo também regido por Marte. Marte rege tanto Áries quanto Escorpião, então Marte está forte, ele está bem. Então, isso dá uma força extra para Áries. Saturno está no 10º signo, né, em relação a Áries, então isso favorece também questões profissionais, algumas mudanças profissionais e tudo mais. Júpiter está em Aquário, na 11ª casa, o que favorece questões financeiras também. E quando Saturno migrar para a 11ª casa, ele vai favorecer um pouco mais a economia, um pouco mais de racionalidade no gastar, tá? Ao mesmo tempo, quando Júpiter migrar para Peixes, que é o 12º signo antes de Áries, né? A partir de Áries, melhor dizendo, Júpiter, ele vai trazer uma energia espiritual bastante grande. Então, vai favorecer que Áries ele acabe tentando se voltar para dentro um pouquinho mais, busque caridade, busque trabalhos voluntários, busque o auxílio ao próximo, tá? Então, uma forma de gastar dinheiro pode ser ajudando as outras pessoas e também dando uma segurada, dando uma economizada, porque esse ano vai ser um ano de alguns conflitos. Agora, assim, e uma outra questão. Lembrando que a partir de abril, os eclipses eles vão acontecer justamente nesse eixo Áries-Libra. Então, Áries vai sofrer algumas transformações, vai sofrer alguns impactos nesses 2 anos, né? Nesse ano e no ano que vem. Então, convém ficar bem atento a isso. Depois disso, nós vamos ter o signo de Touro. O signo de Touro, ele hoje está com Rahu, né? Que está no seu signo de exaltação, Rahu trazendo mudanças, mas ele traz também uma promessa de prosperidade, uma visibilidade muito grande. Só que ele pode trazer um certo estresse, uma certa dose de estresse. Quando Rahu sair de Touro e for para Áries, Touro vai poder respirar um pouquinho aliviado, tá? Bom, hoje a gente tem Saturno na casa 9 em relação a Touro, né? Então, na 9ª casa a partir de Touro, no 9º signo a partir de Touro. Isso favorece os grandes aprendizados, o estudo espiritual, né? Depois disso, quando Saturno der aquela leve e rápida passadinha em Aquário, que vai acontecer entre abril e julho, né, em que Saturno vai ficar ali na 10ª casa, ele vai favorecer algumas mudanças profissionais, principalmente, né? É a 10ª casa, então tem relação com o profissional, com a missão profissional, com visibilidade e tudo mais, então pode haver
alguns desafios relacionados ao aspecto profissional. Hoje Júpiter está ali nessa 10ª casa, está no signo de Aquário, e que já traz aí já começa a plantar uma sementinha de mudança, de necessidade de reavaliação do aspecto profissional. Touro pode ficar ainda um pouco apegado por conta de questões financeiras, que a segurança material é algo muito importante para Touro, com esse erarro ali, mas já em abril, com essa mudança de signo, tanto de erarro e Queto, quanto de Júpiter, quanto de Saturno, essa urgência nas mudanças profissionais vai acontecer com mais força, com mais intensidade. Por outro lado, Júpiter vai estar na 11ª casa, favorecendo bastante a questão de financeira, né? De dinheiro, de ganhos. Então, essas mudanças profissionais, não se preocupe, o taurino, essas mudanças profissionais, elas vão ser bem-vindas, elas vão ser lucrativas, não se preocupe. O taurino, ele tem uma dificuldade de mudar, né? Muitas vezes ele tem uma acomodação muito grande, prefere se manter na zona de conforto, mas às vezes a mudança é inevitável. Então, pode haver sim mudanças, e é bem possível que haja, e essas mudanças vão ser favoráveis, vão trazer sim prosperidade material. Agora nós vamos falar no nosso querido Gêmeos, né? Gêmeos hoje tá meio instável, né? Claro, o Gêmeos, ele mantém muito a racionalidade, né? A inteligência, a racionalidade, mas ele não tá conseguindo muito se manter no controle das coisas, né? A vida tá um pouquinho turbulenta, tá um pouquinho fora do esquadro, fora de como ele gostaria de estar, mas isso é por pouco tempo. Então, por hora, Gêmeos está ali, mas como Júpiter está em Aquário, na 9ª casa a partir dele, esse movimento também favorece a espiritualização. Muitas vezes esse excesso de energia racional nos impede de ouvir a nossa própria intuição, né? De sentir um pouco mais, de desenvolver a nossa fé. A gente fica muito querendo estudar e racionalizar. A gente está, sim, ainda nesse movimento de racionalidade, ainda nesse movimento de estudo, principalmente ligado ao espiritual, ao filosófico, essas verdades da vida, mas sem muito controle sobre as coisas. Quando Saturno migrar para Aquário, tá? Essa falta de controle, ela vai dar uma apaziguada. Então, entre abril e julho, Gêmeos vai poder dar uma certa respirada, sentir um pouco do alívio, sentir que as coisas estão voltando às suas mãos, as rédeas da sua vida estão voltando às suas mãos, mas isso também não vai ser até o final do ano. Por outro lado, né, Júpiter indo para a 10ª casa a partir dele vai ser um espetáculo. Vai favorecer muito, 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 principalmente o lado não apenas espiritual, mas também profissional. Então, questões ligadas à missão de vida, ao próprio movimento profissional. Você que tem planetas em Gêmeos vai começar a sentir uma vontade maior, uma conexão maior com o seu trabalho, uma vontade de fazer a diferença, de ajudar as pessoas com a sua mensagem, com o seu discurso, que certamente é aquele discurso muito, muito fluente, né? Então, vai haver um movimento muito favorável com essa migração de Júpiter de Aquário para Peixes, que também vai acontecer em abril. Então, abril é um momento de mudanças muito favoráveis para Gêmeos, tá? Lembrando que esse período de abril até julho, até 12 de julho, é um período melhor ainda, por conta de Saturno ali, dessa mudança de signo de Saturno, mas de qualquer forma, Júpiter está ali para dar uma apaziguada, trazer muita sorte, trazer um aspecto muito benéfico para Gêmeos. Agora, vamos falar de Câncer, né?
Hoje, Câncer está sendo diretamente aspectado por Saturno. Isso traz algumas restrições, né? Traz algumas restrições emocionais. Então existe uma certa dose de tristeza, de melancolia, de solidão, de afastamento das pessoas queridas. Todos nós estamos passando por isso, mas o canceriano ele sofre mais, né? Então existe essa energia de restrição. E Júpiter não está conseguindo ajudar muito nesse processo. A partir de abril, com essa migração de Saturno para Aquário, esse peso sobre Câncer diminui um pouco. E também essa migração de Júpiter de Aquário para Peixes vai trazer uma energia maravilhosa para Câncer. Afinal de contas, Júpiter vai estar na 9ª casa a partir de Câncer, que é uma casa muito benéfica, a casa mais benéfica, que traz aprendizado, que traz espiritualização, que traz mesmo bom karma. O bom karma vem à tona, sabe? E Júpiter é o planeta do bom karma, vai estar no signo do bom karma, na casa do bom karma. Então, nossa, muitas bênçãos. Então, é um momento muito favorável. A partir de abril, então, principalmente, um momento muito favorável para Câncer deslanchar, né? Entre abril e julho, Saturno vai dar ainda mais esse alívio, né? Desse aspecto aí que tá meio complexo, né? Que tá trazendo essas restrições. Depois Saturno retrograda e volta para Capricórnio, mas Júpiter vai segurar bastante a onda, vai estar ali na casa 9, então vai ser muito legal esse movimento. Câncer, não desanima, tá? Vai dar tudo certo. Agora, vamos lá falar um pouco de Leão, o signo de Leão, né? O signo de Leão, ele hoje está sendo aspectado por Júpiter. Então, ele está vivendo uma boa fase, Por outro lado, Saturno está na casa 6 dele, assim, no 6º signo a partir dele, eu tô falando de casa, mas no 6º signo a partir dele. E Saturno, quando ele tá ali, né, na casa 6 ou no 6º signo, ele fica bem, tá? Ele não fica tão ruim. Saturno fica bem nas casas que são negativas, digamos assim. Então, a partir dali, ele tá bem, ele traz um compromisso, uma preocupação com as rotinas, uma preocupação com os hábitos, porque Leão é aquele signo, né, que é aquele poderoso, regido pelo Sol, é aquele signo que se acha, né? Ele acha que tá tudo bem, que ele é mais forte, que vai dar tudo certo, e realmente dá tudo certo, mas nem tudo, né? Às vezes a gente passa por alguns percalços na vida, faz parte, todo mundo, né? Por que Leão seria diferente? Então, Saturno ali na 6ª casa tá trazendo para Leão uma necessidade de rever alguns hábitos. Olha só, vamos rever os hábitos alimentares, as rotinas, né? Vamos cuidar um pouquinho da saúde. A gente tem uma imunidade boa, mas vamos dar uma apaziguada nisso, né? E aí depois, Saturno, quando ele for para Aquário, né? Ele passando esse tempinho de abril de abril até julho, tem que lembrar das datas, né? De abril até julho, que Saturno vai transitar ali por Aquário, Leão vai ter que ter uma certa atenção, uma certa dose de atenção, porque ele vai ficar um pouquinho restrito, ele pode ficar meio melancólico, que não é uma energia a que ele está acostumado. Mas vai dar tudo certo. Lembrando também que os eclipses, eles vão acontecer, né? Vão deixar de acontecer nas casas 4 e 10 e vão passar a acontecer nas casas 3 e 9. O que melhora um pouquinho, porque o eclipse na casa 4 atinge um pouquinho a nossa felicidade íntima, sabe? A nossa sensação de alegria, de paz interior. Então, os eclipses saindo dali vão dar uma apaziguadazinha, né? Os nodos lunares vão trazer um pouquinho, né, de tranquilidade. E por outro lado também, para Leão, vai ser interessante estudar. Vai ser bem interessante estudar.
Rahu, ele vai para casa 9, então ele vai trazer naturalmente uma vontade de estudar, uma curiosidade, uma vontade de meio que de comer os livros ou comer os cursos, ou sabe, uma vontade de aprender. Isso vai ser um movimento interessante para Leão, então aguarda. Isso sempre a partir de abril, né? Por enquanto a gente está ainda devagar. Agora vamos falar de Virgem, né? Virgem hoje tá no momento estável, né? Virgem hoje tá com Marte na casa 3, que é legal, né? Que dá coragem. Está com Saturno na casa 5, que pode trazer um pouquinho de inibição. Virginiano já é normalmente mais inibido, mais introspectivo. E esse Saturno aqui na casa 5, no quinto signo a partir dele, pode trazer um pouquinho de inibição, de uma autocrítica maior ainda do que a autocrítica que Virgem já tem, né? Então ele pode estar trazendo um pouquinho essa restrição de expressão. O Virgem pode estar sentindo que o discurso dele não é tão importante, pode estar ainda muito crítico, ainda mais ainda, né, do que o normal. E Júpiter está ali no sexto signo, não está trazendo aquela energia boa, aquela proteção. Mas tudo vai mudar, né? A partir de abril, Júpiter, ele indo para Peixes, ele vai impactar diretamente Virgem. Então, o virginiano ele vai se sentir muito mais leve, mais positivo, mais alegre, mais inspirado. Saturno, por sua vez, vai sair de abril até julho, né? Ele vai sair um pouquinho dessa casa 5, desse quinto signo, ele vai ficar no sexto signo. Virgem, então, ele que já tem um cuidado, uma preocupação com a saúde, ele pode intensificar essa preocupação, pode intensificar esses cuidados sem exagero, né? Porque as Virgem às vezes exagera um pouco nessa preocupação com a saúde. Mas o legal é que a partir desse momento, e principalmente nesse período de abril até julho, o signo de Virgem e os planetas ali, eles vão estar muito mais leves, eles vão estar muito mais livres. Então o virginiano ele pode sentir que tem muito mais a fornecer, tem mais criatividade, ele vai se exprimir, se expressar melhor. Ele vai estar menos autocrítico, vai estar mais leve, vai sentir uma necessidade muito grande de transmitir conhecimento, de influenciar através do seu discurso, o que é muito positivo também, tá? Agora, falando um pouco de Libra, né? Libra hoje está com Saturno trazendo alguma influência ali, tá na casa 4, no quarto signo, então pode estar trazendo uma influência assim, de mais introspecção do que o normal, porque normalmente Libra é bem sociável, né? Mas de uma introspecção maior, de uma tristeza maior, sabe? Algumas experiências não muito legais nesses últimos tempos, alguma coisa assim bem melancólica, uma energia um pouquinho melancólica. Mas, por sua vez, Júpiter está ali na casa 5, no quinto signo, a partir dela, trazendo algum tipo de favorecimento dos romances, favorecimento também da criatividade, dos filhos. Então, é uma energia positiva. Então, no final das contas, no balanço, acaba havendo um equilíbrio. Mas que o signo de Libra está um pouquinho mexido, está um pouquinho tristinho, isso pode acontecer sim. Aí, depois, quando Saturno migrar para Aquário, né, nesse período entre abril e julho, esse peso, né, lá no íntimo vai tender a se dissolver um pouquinho e Libra vai se sentir um pouquinho mais leve, um pouquinho mais liberado. Mas a gente tem sempre que lembrar que os eclipses, agora, a partir de abril também, tudo a partir de abril, né? Nunca vi. Que é quando o ano astrológico começa, normalmente. E aí, a gente vai ter esses eclipses em cima do eixo Áries-Libra. Então, isso pode trazer, sim, algumas mudanças ligadas a relacionamento, algumas transformações para o signo de Libra. Então, convém manter aí, sempre buscar o equilíbrio, manter aí a fé, o propósito de que tudo vai dar certo, tá bom? Aí depois disso,
vamos falar um pouquinho do signo de Escorpião. O signo de Escorpião começou bem, né? Começou bombando o ano, com Marte ali, com Queto ali. Então, Marte é o regente de Escorpião, Queto se exalta em Escorpião, é considerado corregente de Escorpião para algumas escolas de astrologia védica. Então, Escorpião está ali bem forte, promovendo mudanças internas com muita força, com muita vontade de mudar, de revolver as sombras, de ultrapassar as barreiras. Isso vai ser muito, muito, muito legal, tá? Vênus está ali na casa 2, junto com o Sol, né? Agora nesse início do ano, que é legal também, que a casa 2 é uma casa ligada à prosperidade, ligada a princípios, ligada à economia. Então isso é legal também, porque vai estimular, né, a economia, vai estimular algumas reavaliações ligadas ao material. Aí, Saturno hoje, ele está na casa 3 do mapa, né? Na casa 3 do mapa, minto. Na casa 3 a partir de Escorpião, no terceiro signo a partir de Escorpião. Isso pode estar trazendo algumas travas, alguns medos, algumas dificuldades de ousar, sabe? Ainda está trazendo muito pé no chão, coisa que esses signos regidos por Áries não tem tanto, eles são mais impulsivos, mas Saturno está segurando um pouquinho a onda. Por sua vez, Júpiter está no quarto signo a partir dele, trazendo um certo conforto, um ar de conforto, de busca por felicidade íntima, de busca por harmonia interior, o que é muito legal também, tá? Mas, a partir de abril, a gente vai ter uma mudança nisso. Então, Saturno vai para essa casa 4, isso pode trazer algumas questões aí de isolamento, de reavaliação do que me faz feliz, de busca por autoconhecimento e tudo mais. Isso é legal. Mas Júpiter, por sua vez, ele vai migrar para a casa 5 do mapa. E a casa 5 do mapa é uma casa muito positiva. Então, essa casa 5 favorece a criatividade, os filhos, favorece também essa autoexpressão, favorece os romances. Então, isso também vai ser bem interessante, essa mudança a partir de abril, né? De Júpiter ali em Peixes, vai trazer um aspecto muito, muito, muito benéfico para Escorpião. Escorpião está merecendo. Agora vamos falar um pouquinho de Sagitário. Sagitário, ele começa o ano com a Vênus ali. Tudo bem que ela tá retrógrada, mas ela tá ali, né? Então ela traz inspiração, traz beleza, traz carisma, isso é muito legal. Embora a Vênus não fique nem tão muito bem ali em Sagitário, né? O Sol também tá ali, concedendo brilho, concedendo aquele gosto por espiritualidade, por conhecer e transmitir conhecimento, aquele looping que a gente já conhece de Sagitário, né? Que é de aprender para ensinar, aprender para ensinar. Ele não retém nenhum tipo de conhecimento, e isso é muito, muito positivo, né? Cria uma onda de karma positivo, de bom karma. Enfim, hoje Saturno está em Capricórnio, no segundo signo a partir dele, né? E isso favorece um pouco a economia, né? Então vamos economizar, vamos gastar dinheiro com mais equilíbrio, com mais razoabilidade, com mais racionalidade, nada de ficar esbanjando por aí. Mas Saturno vai sair momentaneamente dali, e isso pode trazer um pouquinho mais de alívio para essa questão financeira. Júpiter hoje está na casa 3 a partir dele, que não tem uma energia tão boa. Júpiter, ele não fica muito bem na casa 3, então ele fica meio restrito, sabe? Sagitário não tá sentindo aquela inspiração, aquela força maravilhosa que ele costuma sentir. Mas tem um lado muito bom em tudo isso, né? Sagitário, então, ele tá um pouco mais introspectivo, mas essa energia vai mudar. Júpiter, ele vai para o quarto signo a partir dele, em abril. Ele vai para Peixes. Então, Júpiter vai estar forte. Júpiter vai estar no próprio signo. Vai trazer uma energia espiritual, uma energia de sorte, de proteção. E isso para Sagitário é maravilhoso. Sem contar que ele vai estar também
num movimento de autorrealização, de felicidade íntima. Isso é muito, muito, muito positivo, tá? Saturno, por sua vez, ele vai passar um tempo ali no terceiro signo. Saturno fica bem ali, vai ficar em Aquário, né, de abril até julho, e vai trazer uma energia legal também para Sagitário. Não interfere, não vai trazer restrição, até porque Sagitário vai bombar nesse ano, né, a partir de abril, com essa migração de Júpiter para o signo de Peixes. Vai ser maravilhoso, vamos aguardar. Agora vamos para Capricórnio. Eu já tinha falado, né, que Capricórnio, ele tá trazendo uma energia, assim, bem mais pesada do que o usual por conta dessa posição de Saturno. Então, Saturno tá bem ali, falando para ele, olha, você não pode relaxar um minuto. Você tem que cumprir os seus deveres, você tem que cumprir as suas responsabilidades. Isso dá um peso para Saturno, né? Isso para Saturno não, minto, para Capricórnio. Então, Capricórnio já se autocobra, já é responsável, já é sério. Imagina Saturno ali, tá trazendo um peso extra. Então vai ser interessante quando Saturno sair dali e for para Aquário, nesse período de julho, de abril até julho, né? Saturno vai trazer um pouquinho mais de leveza para Capricórnio. Ainda tá ali, ainda vai estar ali na casa 2, vai impingir também uma economia, mas vai trazer mais leveza também. Capricórnio vai poder respirar um pouquinho mais aliviado. Por sua vez, Júpiter está ali na casa 2, estimulando ainda a economia, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila. Depois ele vai para a casa 3, para o terceiro signo a partir dali, e tudo bem. Então, Capricórnio não precisa esperar grandes coisas nesse ano, porque ainda vai ter aquele peso. Saturno, ele vai sair momentaneamente dali, mas ele vai voltar, mas ele, aos pouquinhos, ele vai galgando os degraus e vai conseguindo obter a leveza que ele busca, né? Lembrando que esse eixo dos eclipses vai cair nas casas 4 e 10, ou seja, no quarto signo, no 10º signo, e isso pode trazer a necessidade de rever muito das questões profissionais, tá? Tem Saturno, Capricórnio, tô confundindo os dois. Capricórnio tem que tomar cuidado para não querer largar tudo, sabe? Pode ser um impulso de largar tudo, de querer mudar radicalmente de vida. Calma, né? Nada muito radical. Capricórnio não tem muito esse tipo de energia. Então, assim, vamos ter calma, vamos ter bastante serenidade, equilíbrio, que vai dar tudo certo. Agora falando de Aquário, né? Aquário tá começando bem o ano com Júpiter ali. Mas também a gente não pode esquecer que Saturno está em Capricórnio, na 12ª casa. Então isso pode trazer uma certa dose de isolamento, de introspecção, às vezes até um pouquinho mais de angústia, sabe? De tristeza, melancolia. Mas isso vai dar uma melhorada, uma leve melhorada, não tão grande assim, né? Entre abril e julho, porque Saturno vai sair da casa 12 e vai ali para a casa 1, então vai trazer um certo peso para Aquário. O momento de Aquário, na verdade, é fazer aquilo que ele adora fazer: ajudar as pessoas. Esse é um momento muito favorável para que Aquário faça esse movimento, sabe? Saturno ali na casa 12 traz desapego, traz às vezes perdas financeiras, mas traz também uma necessidade, como com esse movimento de isolamento. Saturno também pode trazer essa necessidade de se buscar, se conhecer. Então, a prática de meditação é maravilhosa, a prática do yoga é maravilhosa, principalmente com esse trânsito de Saturno ali na casa 12. Entre abril e julho, Saturno sai dali da casa 12, né, da 12º signo, a partir de Aquário, mas vai ali para Aquário, então ainda vai ter esse pesozinho. O ideal é se voltar para o autoconhecimento,
para essas práticas, para a autobusca e também ajudar as outras pessoas. Uma coisa não está desconectada com a outra, sabe? Esse movimento de Aquário vai ser muito bom. E Aquário já está acostumado com esse movimento saturnino, né? Aquário é regido por Saturno, então não vai ter um impacto tão grande. Vai trazer um pezinho? Sim, mas vai ter outras questões também positivas. Por exemplo, Júpiter, ele vai para a segunda casa. Isso pode trazer prosperidade material para Aquário. Essa nunca é a busca primordial do aquariano, mas é um movimento importante, né? Eu sempre falo que a prosperidade material ela é importante para a gente realizar diversos projetos, inclusive ligados ao autoconhecimento, à busca por conhecimento mesmo, né? Cursos, livros, terapias, tratamento de saúde e tudo mais, para a gente buscar o equilíbrio, né? E finalmente, o nosso querido Peixes, que começa o ano ainda meio devagar, né? Com Saturno ali na 11ª casa, trazendo uma limitação, às vezes até sobre a questão financeira. Júpiter tá ali no 12º signo a partir dele, não tá muito forte, tá ali meio escondido, até que em abril tudo vai mudar, né? Júpiter vai ali para Peixes, vai trazer essa energia maravilhosa de proteção, de leveza, de sorte, de abertura de caminhos. Isso vai ser muito, muito, muito positivo, né? Então vamos aguardar. As bênçãos que virão para Peixes serão muitas. Agora, nesse início do ano, Marte e Queto estão em Escorpião, que estão aspectando diretamente Peixes. Então, apesar de Peixes não estar em todo o seu esplendor, né? Mas ainda tem sim uma energia forte de espiritualidade, de transformação, de autobusca, que correspondem ao signo de Escorpião, que é o nono signo a partir dele, que também tem muita relação com Marte e Queto, que estão ali. Então existe sim essa busca, é como se Peixes estivesse num movimento de depuração antes desse grande trânsito de Peixes, de Júpiter ali, né? Em cima dele, concedendo essas bênçãos, como se viesse trazer a recompensa, sabe? Então, esse signo de Peixes vai ter, sim, muitas recompensas nesse ano de 2022, principalmente a partir de abril. Então, como eu falei no início, né, essas são as energias dominantes ao longo do ano de 2022. No início do vídeo, eu falei um pouco sobre as energias globais, né, dos diversos planetas, das mudanças de signo, dos impactos e tudo mais. E mais na segunda metade do vídeo, eu falei muito mais de cada um desses signos. Mas a gente deve lembrar, claro, que nenhum de nós tem apenas um signo. Nós temos os 12 signos na nossa vida, no nosso céu, né? Os 12 signos existiam quando a gente nasceu, os planetas eles estavam todos ali espalhados. Alguns, eles se manifestam de forma mais forte do que outros. Alguns trazem mais desafios, outros trazem caminhos abertos, proteção, e outros estão ali meio neutralizados. A gente também deve levar em consideração o período planetário de cada um, para saber qual é o planeta que está mais atuante naquele momento, e de acordo com o nosso mapa, a gente vê o tipo de influência em cada um de nós. Mas, de qualquer forma, estão aí pelo menos um resumão do que a gente pode esperar em 2022. A importância disso não é ficar falando, a astróloga acertou, a astróloga errou. Eu não tenho essa pretensão de acertar nem de errar nada. A minha pretensão é ajudar você a atingir o equilíbrio. De que forma? A gente não pode ficar refém dessas energias. Imagina, Marte passa para cá, eu fico irritada. Marte passa para lá, eu fico chorando. Marte vai para cá, eu fico com coragem. Marte vai para lá, eu fico com medo. E por aí vai. E a Vênus pode me trazer turbulências emocionais, pode me trazer sorte, ou beleza, ou isso ou aquilo. E Júpiter, e Mercúrio, e Saturno, e os movimentos estão aí. Imagina eu refém de tudo isso. O importante de você conhecer a astrologia é você poder se antecipar a tudo isso. Você já sabe que tem energias que você não pode mudar, né? Todos nós sabemos que há situações na nossa vida que a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir,
a nossa forma de entender tudo isso, de fazer do limão uma limonada, né? Ou então de ficar reclamando da acidez do limão o resto da vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender todo esse movimento, entender, como eu sempre falo, os nossos gatilhos internos e aí a gente ir administrando. De que forma? Se eu sei, por exemplo, que durante Mercúrio retrógrado as tecnologias não ficam muito legais, eu não vou comprar um computador novo, eu não vou comprar um celular novo, eu não vou ficar contando com essas tecnologias, eu já vou criar um plano B, um plano C, né? Eu já sei que se tudo pifar, eu tenho um livrinho, eu pego um livrinho e vou ler o meu livrinho, né? E coisas nesse tipo, coisas simples, coisas mais complexas. A gente tem diversos tipos de movimento na nossa vida. O que a gente não pode é ficar refém, o que a gente não pode é ficar apenas reagindo, sem se conhecer bem. A gente não pode ficar reclamando. A gente precisa agir, ainda que essa ação seja sentar, meditar, respirar, parar e observar, até esperar a turbulência passar. Aí a gente volta ao nosso movimento, porque a vida é assim, a vida é cheia de ciclos e a gente precisa entender esses ciclos e andar junto com esses ciclos de forma a manter o nosso equilíbrio, tá bem? Tudo de bom para você.